Engenheiro Léo afirma que Gótica do MBL deu em cima dele e que possui mensagens para comprovar, viu? Falando em Engenheiro Léo, vídeo... Ele é lixo. Que ele faz isso pra instigar a galera, mandar ele provar, tá ligado? Ele é lixão demais. É igual quando ele fez o vídeo do desafio do Brigadeiro. Ó, pô, Brigadeiro, esse desafio do Tiff é fácil. Vai lá e acaba com ele. Ou seja, ele tá doido pro Brigadeiro aceitar pra tomar uma desse tamanho. Ele é lixão demais. Viraliza nas redes sociais, onde o engenheiro aparece defendendo a mesma posição polêmica de Monark. Porém, nos dias atuais, criticando a posição do podcaster que foi banido do YouTube. Bem Pontes chamou o engenheiro Léo de lixo e explanou diversas coisas em relação ao MBL e disse que ataques que ele fazia aos bolsonaros não eram genuínos. Tudo isso no vídeo de hoje e eu só vou pedir uma coisa pra vocês, like aqui embaixo. Tem como? Por favor, gente. Enfim, vamos começar aí com o engenheiro Léo simplesmente falando que foi vítima de mensagens acaloradas da Gótica do MBL. Foi vítima. O membro e pré-candidato a deputado estadual pelo partido Missão aí, achou o cunho das mensagens uma pouca vergonha, tá? Ainda mais vindas de uma jovem de apenas 18 anos de idade. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui nesse vídeo. Te mostro. Casado. Ela deu em cima de... Eu ia casado, entendeu? Então, E ela assim, disse depois que eu te mostro as mensagens que ela mandava para mim, tá? Que, não faz, que foi quando eu fui atrás do Piauí pra saber o que tava acontecendo. Ela mandava as mensagens para mim, que não é apropriado a menina de 18 anos mandar pro cara da minha idade. Ah, seu conservadorzão. Não é... Não é muito apropriado que essa moça vai mandar mensagens. tem o quê? Tem 24? Te mostro. Casado. Ela Bom, deu tá aí, em né? cima de... Tá aí, né? Pô, mas eu vou te falar, Lauzão. Cara, um galanzão desse. Tem que ir no Resista, meu pai. E falando em galãs, vamos falar sobre o Tiff? É, rapaziada, eu tenho que falar sobre o Tiff. Mano, o cara fica soltando pauta. Presta atenção. Ele publicou o que o engenheiro Léo falou sobre o banimento do Monark do YouTube, ali um ban permanente que o Monark sofreu. Mas, junto com isso, ele colocou um trecho antigo do engenheiro Léo que pode até ter formado o pensamento polêmico do Monark naquele fatídico dia, naquele fatídico episódio do Flow Podcast. Para começar, o engenheiro Léo disse o seguinte a respeito do Monark ter sido banido permanentemente do YouTube. Cansei de discutir isso com o Monark e ele nunca entendeu. Ele é um cara que luta pela liberdade e eu admiro isso demais. O problema é que ele luta pela liberdade das pessoas que querem destruir a liberdade. E isso eu não faço. Ixi, o engenheiro Léo. Foi aí que o Tiff simplesmente relembrou essa fala aqui, feita pelo engenheiro Léo, adivinha aonde? É isso mesmo, no Flow Podcast. Prestem atenção, vamos relembrar aqui, ó. Então você tem um monte de gente, pega o próprio Olavo de Carvalho, que eu particularmente não... Zé Maguinho do Piauí. Pois é, Benete, agora ele vai ter que mostrar essas mensagens aí. Meteu o louco. É, a mulher deve ter mandado alguma coisa assim, olha, sei lá o que. Admiro o seu trabalho, beijos. O cara já achou que tá dando em cima, tá ligado? São fáceis porque são góticas. Gosto muito, tá? Acho que é um cara que tem muito conhecimento. Os poucos vídeos dele que eu assisti, eu aprendi, mas odeio quando ele fala de ciência. Mas não interessa se é pro bem ou pro mal, tem um monte de gente que quer ouvir ele. Você nunca viu ele na TV? E outra, cabe a nós, seres humanos, a pegar o que é bom e ignorar o que é ruim de todo mundo. Eu sou um cara que eu sou muito... Eu sou muito a favor da liberdade. Eu acho que as pessoas têm que liberdade para tudo. Precisa de liberdade. Olha isso, velho. Não, essa parte é foda. É um prazer. Eu sou muito a favor da liberdade. Eu acho que as pessoas têm que liberdade para tudo. Precisa de liberdade de falar. Eu acho que se a pessoa quiser defender, sei lá, o nazismo, ela tem que ter direito. Sem levar um soco na cara. Sem levar um soco na cara. E se a gente vê que tem muita gente que tá apoiando o nazismo, isso é um sinal pra gente que alguma coisa tá errado nessa sociedade. Se eu não dou liberdade pra isso acontecer, eu não percebo os indícios de que a sociedade não tá dando certo. Bom, aqui eu tenho uma coisa pra falar, tá? Porque o engenheiro Léo, na minha concepção, e eu posso estar errado, vocês me corrijam aqui, falou exatamente
a mesma coisa que o Monark falou e que por conta dessa fala do Monark, ele está arcando com as consequências até os dias de hoje. Como, por exemplo, o Bruno Ayub Show, que simplesmente saiu do ar do YouTube porque o Monark tomou um ban permanente por falar algo parecido com isso. Por que não aconteceu nada com o Engenheiro Léo? E é justo, não tô falando que eu quero que aconteça, tá? Se não me entendam mal, bando de burro. De qualquer forma, sobre isso, o Tiff escreveu: imagina ter um amigo igual o Engenheiro Léo. Planta a ideia de liberdade para nazista. O Monark replica anos depois. É cancelado e perde tudo. O Engenheiro Léo agora dá sermão em cima dele. Canalha e covarde. O Ben Pontes, ex-MBL, complementou: esse cara é um lixo. E essa fala do Ben Pontes é apenas a pontinha do iceberg, tá? Sobre o que ele falou do Engenheiro Léo, do MBL e assim, e de outros membros. Mas antes de chegarmos nessa parte do Ben Pontes falando sobre esse pessoal do MBL, vamos falar também sobre o Coca, tá? Porque o Coca já debateu com o Engenheiro Léo lá no Redcast e ele complementou essa postagem do Tiff escrevendo o seguinte: mano do céu, esse Engenheiro Léo gordo retardado é um filho da puta, mas não é qualquer filho da puta não, é o mais filho da puta que eu já vi. Ô, mano, isso aqui, isso é muito bom, porque fura bolha, porque a gente tá lá no Twitter. E o público do Twitter é diferente do público do YouTube, tá ligado? Então ele mostrar isso pra galera do YouTube, por mais que a galera do YouTube queira ser relutante, não, porque a galera do canal do New York Treta, o pessoal que tá nos comentários lá, que acompanha, boa parte é tudo MBL. E é bom esses caras ver isso, porque muitas vezes os caras, eu tô bloqueado, o Coca tá bloqueado, eles não veem essas paradas, tá ligado? E aí ele vai e aí o Daniel pega e, mano, ele tá mostrando, ele tá fazendo o trampo dele de mostrar a treta. Ó, tá aqui a treta, tá ligado? Aí é foda. Onde que ele tava aqui mesmo? Ah, tá, o Coca tava... Deixa eu ver ele lendo o Coca de novo. Que o Coca foi bom nessa aí. Do Tiff escrevendo o seguinte: mano do céu, esse Engenheiro Léo gordo retardado é um filho da puta, mas não é qualquer filho da puta não, é o mais filho da puta que eu já vi. Pronto, dado o pronunciamento do Coca a respeito do Engenheiro Léo, vamos falar sobre o Ben Pontes, tá? Porque eu quero mostrar algumas publicações que foram realizadas pelo ex-MBL durante essa madrugada, tá? Ele explanou muita coisa, ele falou muita coisa sobre o movimento e eu quero mostrar pra vocês analisarem se vocês concordam ou não. Pra começar, a discordância com o Engenheiro Léo já começa de um tempo, tá? Porque o Ben Pontes publicou o que ele pensa a respeito de uma opinião polêmica dada pelo Engenheiro Léo há algum tempo atrás. Quem diz que é a favor da legalização do aborto para crianças especiais, pois elas atrapalhariam a relação do casal e fariam os pais perderem tempo, de fato não está pronto para ter filhos. A dádiva da paternidade é a dedicação total ao fruto do amor com quem você escolheu compartilhar a vida. E, mesmo que isso requeira muito mais esforço do que o comum, não existe nada mais bonito do que isso. É a anulação do próprio conforto e do próprio ego. Desconfie de quem acha que ter filhos especiais é uma desgraça, porque essa pessoa também seria um pai disfuncional em qualquer outra condição. Bom, não é segredo pra ninguém. Ben Pontes nunca critiquei. Mandou uma braba pra cima dele. Que aqui no New York Treta temos pessoas que apoiam o MBL e também temos pessoas que odeiam veementemente. E eu tô falando de vocês, tá? Tem a rapaziada que apoia o MBL e tem a rapaziada que odeia muito o MBL, o Partido Missão e seus respectivos membros. A saída do Ben Pontes acabou gerando um grande debate, isso, né? tá? Quando você Seria quer ser o Ben enganado, Pontes. só um mentiroso vai te satisfazer. E é com foco em quem quer ser enganado que o pessoal ganha destaque. Pessoal que nada mais é do que o PT pra baixinhos. Porque você tem que ser muito infantil pra engolir as promessas da pré-candidata à presidência, que ninguém sabe quem é, mas propôs isso: reduzir a jornada de trabalho pra 6 horas por dia pra todos os trabalhadores e 100% de elevação no salário mínimo, passando pra R$ 3.242. Eu confesso que eu não gostei da proposta. O certo seria reduzir
reduzir a jornada de trabalho para 1 hora por semana e salário mínimo de R$ 1 milhão por mês para todos os trabalhadores. Além disso, eu proponho que todo brasileiro receba um unicórnio do governo e eu vou obrigar que todos os carros venham de fábrica com capacitor de fluxo, porque eu já cansei de viver nesse tempo. Insanidades à parte, o que me deixa um pouco mais tranquilo é que, felizmente, o brasileiro cresceu bastante na compreensão da economia. Então ninguém tá dando bola pra essa maluca. E do lado oposto, a gente vê o pré-candidato à presidência Renan Santos com propostas realistas e necessárias, mas proposta realista! Explicar. É um curso universitário você explicar uma reforma tributária liberal, o que é um ambiente econômico pró-emprego, complexidade econômica, educação com foco em mérito, porque estamos num estágio onde é fundamental... As propostas do cara é as mesmas de sempre, que todo mundo sempre fala. Nós vamos melhorar a educação, nós vamos melhorar a segurança. Necessidade de produção própria de armamentos e munições. Parar de cair em o projeto do político. Qualquer que vai salvar inúmeras vidas, vai prever doenças, Renan, vai fazer despencar o custo da saúde e ainda gerar dados para uma nova era de pesquisa e desenvolvimento em saúde nesse país. Você percebe o abismo entre o discurso infantil e as necessidades reais do povo e da nação? Na Idade Média já era dito, mundus vult decpi, o mundo quer ser enganado. Mas se o mundo quisesse ser enganado, a confiança não seria o recurso mais raro da política. As pessoas, no geral, não querem ser enganadas. Prendeu, matou, realista, quem mente não atende o desejo Pena de morte no Brasil, muito realista. Né? E é por isso que o Renan Santos é de longe o candidato que mais cresce entre os jovens, porque são justamente... Pelo amor de Deus. Pontes. Alguém indignado com as questões internas do MBL, ou seriam bem pontos um ex-membro que não aguenta mais ver o Lula no poder e que, pô, não, eu vou ter que apoiar o Flávio de qualquer maneira e se vocês não querem apoiar, eu vou pegar meu bonezinho, vou sair porque eu preciso apoiar de maneira pública. Será que foi um? Será que foi outro? Ou será que foi os dois? Ou será que foi outro motivo também, né? Então, tem 4 opções, eu queria saber de vocês. Mas, ó, presta atenção, para você poder formular melhor a sua opinião acerca de Ben Pontes, nós separamos alguns tweets, algumas postagens que foram feitas, que foram realizadas pelo Ben, inclusive nessa madrugada, tá? E eu quero mostrar pra vocês. Foram postagens em relação ao MBL, foram postagens em relação a figuras do movimento, como por exemplo, o engenheiro Léo. Vamos dar uma olhadinha que eu quero que vocês analisem e comentem aqui embaixo as suas respectivas opiniões, tá? Entrei no MBL com apenas 17 anos, com muita energia, muita esperança e cercado de marmanjos espertos. A receita para o desastre. Falei muitas coisas das quais me arrependi, porque sequer acreditava, mas era praticamente obrigado a falar para pagar o pedágio interno. Vi muita coisa errada e... Isso eu não duvido não, viu? Isso eu não duvido, porque, olha, pega uns caras que fica pagando de adolescente, mas que já tem mais de 40 anos. Aí os caras ficam pagando de adolescentezão, tá ligado? E aí os caras, eles, de certa forma, eles são ídolos pra alguma galerinha. Pô, Mamãe Falei é o cara que tem um canal de... Pode! Pode, caralho! Pode! Foge! Foge é foda. O cara é lixo também, mano. Tá doendo, gato. Ai, me mata! Aqui. Os caras é lixo demais. Aí o que que acontece? Aí os caras vão lá e essa molecadinha aí de 17, 16 anos, os caras, tipo assim, o Mamãe Falei, tem um canal de milhões de inscritos, ele sai na rua e vamos questionar tudo e não sei o que, pô, eu gosto dele, meu ídolo e não sei o que, bababá. Aí o Mamãe Falei chega lá, né, ou outros ali, e já começa, né, fala, não, entra pro nosso grupo, não, é assim, ó, você vai falar isso, você vai... Então eles vão meio que doutrinando, porque é um jovenzinho que não tem cabeça formada, então é muito fácil de manipular. Então eu acredito, não sei o caso do Ben Pontes, mas eu tô falando assim, de forma geral, que tem muito jovenzinho que entra no MBL assim, e vai passando os anos, o cara vai, puta, não é isso, né, mano? Pô, não concordo com isso aqui, não, o Lula não é igual ao Bolsonaro, tá ligado? Pô, tem coisa errada aqui, tem coisas maiores que eles estão caçando aqui e tal, então
Acredito que tem muito isso e depois chega um ponto que o cara sai, né? O cara vaza. E aí ele vira o traidor, hipócrita, não sei o quê. É um método de doutrinação ali mesmo, né? Por medo de perder amigos, passei pano ou ignorei. Errei. Encontrei Deus, saí da bolha e, graças a ele, encontrei pessoas que me estenderam a mão para me tirar Meu do buraco em amigo, que estava. Hoje Me eu vou te arrependi. ensinar 3 posições aí matadoras que vão fazer a mulher gozar uma vez atrás da outra, independente do tamanho do teu amigão. Vocês são Seja ele demente, velho, na PP moral. ou GG, tá? Não sabe mais o que vender? E ainda tenho muito para me redimir. Digo com propriedade. Ser militante do MBL é ser otário e é se permitir ser usado. Muita coisa será revelada. Ao ser confrontado sobre há pouco tempo atrás estar atacando os bolsonaros, bem respondeu. É verdade, Paulo. Mas basta ver o quão exagerado, caricato e odioso eram os ataques para ver que não eram genuínos. Chegavam a ser bobos, de tão exagerados, até mesmo para um esquerdista que odiasse o Bolsonaro. Eu me arrependi e por isso estou buscando me redimir. É. Então, aí entra aquele caso, né? Se arrependeu mesmo. E aí? Essa é a questão. Aí... Não, a câmera não bugou, não. Aí entra aquela questão. Se arrependeu mesmo? Não sei. O que eu falo é o seguinte. Cada um vai ter sua opinião, óbvio. A minha opinião é só o tempo pra saber se foi ou não real, tá ligado? Esse arrependimento. Sei lá, difícil. Eu acredito que pessoas possam se converter, se arrepender. Agora, não cabe a mim também ficar lá. Igual, por exemplo, teve um cara que eu tava discutindo esses dias, que era sobre o MC Brinquedo lá, que ele tinha se convertido. Aí um cara comentou assim... Como é que ele falou? Aí ele falou assim... não, isso aí é igual o André Surak. Daqui a pouco tá metendo pau na igreja, tá fazendo filme pornô, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo assim... Cara, pode ser que isso aconteça, tá ligado? Acho que ninguém vai botar a mão no fogo. Mas pode ser que não. Quantas pessoas a igreja já tirou da vida ruim, né? Então, eu acho que quando o cara tá com... O cara quer mudar, o cara quer se arrepender das coisas que ele fazia, pô, no mínimo apoia o cara, tá ligado? Fala, beleza, é isso aí. Agora, se é real ou não, aí é com ele e Deus, né? Taxado. Toda seita sequestra a sua vida e, com base no medo, te obriga a falar e fazer coisas das quais você não acredita, para ser aceito e ali permanecer. A minha mudança de opinião e meu arrependimento não foi repentino, só criei coragem e percebi que poderia sair daquilo mesmo. O Paulo, que foi o usuário que fez esse questionamento acerca das críticas que o bem estava fazendo há pouquíssimo tempo contra os bolsonaros, retrucou com o seguinte: na boa, hétero. Você pode enganar alguns, mas não enganará todo mundo não. Você apagou todas as merdas que falou sobre o Bolsonaro, mas esqueceu dessas aqui, chamando de sangue maldito, desejando prisão. Em semanas, você mudou totalmente. Beleza. Boa sorte aí. E nos prints, o Paulo apresentou postagens com críticas pesadas de bem pontos ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, à família Bolsonaro como um todo. E falando em bem pontos, ele também revelou coisas de bastidores do MBL, tá? Na postagem a seguir, bem conta como foi a atitude da alta cúpula do MBL ao saber que ele e algumas outras pessoas dentro do movimento concordavam que o Bolsonaro era sim uma opção melhor ao Lula e discordavam do MBL sair por aí dizendo que Lula e Bolsonaro se tratavam da mesma coisa, eram a mesma coisa. Um dos momentos em que mais fui atacado e tratado como idiota no MBL foi justamente quando eu comentei que, se fosse argentino, votaria em Milei. Assim como em 2022 votei no Bolsonaro e disse que comparar Jair a Lula era induzir as pessoas ao absurdo apenas para que surfassem no quanto pior, melhor.
Enquanto o escritório ia à loucura com a eleição do Lula, Ele tava falando isso aí, né? Que ele tava apoiando fazer o voto útil no Bolsonaro. E o MBL não, né? Era o voto nulo. E aí começou treta lá dentro. Aí eu tava meio duvidando, né? Mas aí ele postou uma foto. Vamos ver se vai mostrar aqui. eu e outras pessoas com a opinião parecida passamos a ser perseguidos e tratados como traidores em potencial desde então pela seita. Tudo porque escolhemos nos posicionar e escolher um lado no momento difícil. Agora, esse cara quer fingir que será o Milei brasileiro e enganar alguns desavisados. Não caiam nessa. O MBL não se guia por valores, mas por hype. Se o Renan fosse argentino, teria pedido voto nulo entre Milei e Massa. Olá, tudo bem? Homossexualismo é pecado? A Bíblia responde: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de Costa modo TV, que Léo. eles fazem o que não devem. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus Imagina, os bendito, caras devem ficar do putos qual demais. fui encarregado. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Deus de Israel te abençoe. Shalom. O que é foda? Por isso que você vê, ó, os conflitos que tem no Brasil, né, jurídico. Porque eles criminalizaram a homofobia. Ou seja, qualquer tipo de homofobia é crime inafiançável, nível racismo. Só que ao mesmo tempo você tem a sua liberdade religiosa. Entendeu? Olha o conflito que você tem aí. Então, o fato do cara ter a religião, a parada que ele acredita, faz dele um homofóbico. Então o cara não pode pregar a religião dele, que ele tem o direito de ser livre, que ele vai estar cometendo um outro crime. Tá ligado? Como é que é errado essa... E essa lei da homofobia foi introduzida pelo STF. Nem passou pelo Congresso porra nenhuma, né? Foi ditadura total, né? Você vê o que mais você acha aí. Se eu quiser, a gente procura aí um monte de gay desejando a morte de héteros, né? E não vai dar nada. Não vai dar nada. Agora, vai você fazer a mesma coisa. O que acontece? Vai você falar que é pecado, que é algo bíblico. Pra você ver. Então é foda. Acabou. Olha o seu amigo Ben Pontes aí, ô Junito. Cadê o Ben Pontes? Tá lá no New York Treta. Aumenta 50 vezes. Eu vou aumentar. Golpe demais. Golpe. Ben Pontes te bloqueou, Anime Hero?
Na época do que ele tava no MBL, ele tinha me bloqueado. Aí ele saiu do MBL, desbloqueou e começou a me seguir. Ben Pontes. Eu confundo ele com Ben Mendes. Ben Mendes é o de Minas aqui, né? Ô, Junito, mas eu tava falando com os caras mais cedo aí. O que acontece, galera? O Júnior, ó, sequência, a ordem cronológica das paradas. O Júnior do Red Cash me chamou pra ir lá de novo. Falou, mano, o dia que você quiser voltar aí e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim... Aí ele falou assim, ó, mas o engenheiro Léo não quer vir conversar com você. Aí eu falei assim... Aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, seria legal fazer uma dinâmica 2 contra 2, né? Fazer uma parada ali, chama 2 do MBL contra eu e o Coca, né? Aí eu chamo o Coca. Porque o Coca... Teve muita gente falando assim, não, chama o Cogos, chama o esquema. Tava falando do Coca. Ah, aí aconteceu. Aí eu fui e falei, mano, manda porque naquela semana, tanto o Marcelo Bostileiro como o engenheiro Léo, eles estavam me atacando no Twitter. Aí eles começaram a vir pra cima de mim. E aí eu fui e falei assim, vou dar uma trucada, né? Então vamos lá no Redcast, então. Eu aproveitei que ele tinha me chamado e falei, então vamos lá no Redcast. Engenheiro Léo, Marcelo Bochileiro, contra eu e o Coca. Vamos ver o que vocês vão arrumar. Porque o Coca, os caras estavam falando assim, não chama Coca não sei o quê. Cara, o Coca, ele tá mais por dentro dessas paradas e ele tem uma puta de uma memória boa, melhor que eu. Porque eu já tô minha memória já tá meio falhada, tá ligado? Eu tô ficando velho já. E o Coca tem uma memória muito boa, muito boa. Tem muitos detalhes que eu esqueço que ele lembra, assim, rápido. Mas enfim. Aí os caras não quiseram, o Bochileiro não respondeu, ficou quieto. E o engenheiro Léo falou que não queria. Não quero. Aí, o Júnior falou assim, vem aí com o Junito. Aí eu falei, beleza, pode ser, não tem problema não. Põe o Junito na minha frente aí, então. Dá um soco na cara dele, socos na cara. Tô zoando. Aí eu falei, beleza, né? Põe o Junito aí. Aí, beleza. Aí, deixa eu ver. Aí hoje eu mandei mensagem pro Júnior. Por quê? O pessoal tava me contando que o meu episódio lá no Redcast tinha saído do ar. Os meus 2 episódios. Porque eu fiz um gravado, que ele upou depois, em modo estreia. E eu fiz aquele ao vivo junto com o Monark. Esses 2 estavam fora do ar. Eu fiquei pensando, será que o engenheiro Léo pediu pra tirar alguma coisa assim? Porque o engenheiro Léo é funcionário do Redcast, né? E eu nem sei se voltou, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, quer ver? Redcast. You are alive. You are gonna do wonderful things. Starting here. Right now. O velho, olha, gay novo já é foda. Agora velho viado é foda, dá o quadrado, hein, velho. Ele voltou. Ele voltou. Esse aqui tava fora. E o outro com o Monark não voltou, não. Não. O do Monark não voltou, não. Ele voltou esse aqui, ó. Esse aqui fui eu e ele sozinho, né? Eu nem sei porque ele colocou o Bochileiro na capa aí. O outro não voltou, não. Meu Deus do céu. Ô, Pilha, para de mandar esses trem, cara. Beleza, Junito. Mas aí é fácil. Você vem, manda as viadagens, printa e vaza? Não, aí não vale, não. Aí não vale, não.
Eu vou lá na sua live, vou falar assim, vou mandar um monte de viadagem na sua live lá, vou falar, printei. O que eu tava falando? Aí, o que aconteceu? Aí, o que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Aí, eu mandei mensagem pro Júnior hoje, mais cedo, falei, mano, galera tá me perguntando aqui, cadê os episódios lá no Redcast? Você tirou? Eu perguntei pra ele, só perguntando, né? Você tirou e tal. Aí ele foi e falou que deu uns problemas lá, não sei o que, tinha tirado, mas quer voltar no ar de novo. Ah, beleza. Beleza. Aí o Júnior foi e falou assim, cara, o Ingeléu não quer debater com você. Aí ele falou, você topa com o Junito? Aí eu falei, beleza, a gente vai, senta na mesa aí e tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Ele falou que ele quer fazer um debate daquele molde de fundo branco, que fica um de frente pro outro, que é gravado, editado, e quer que eu vá lá como um bolsonarista. Tipo, eu tenho que defender o Bolsonaro. Aí eu falei, eu vou como eu. Você pode até colocar anti-MBL, ou que eu prego o voto útil. Eu posso provar que é melhor fazer um voto útil no Flávio do que anular e ajudar o Lula. Agora, eu ir como um bolsonarista que tem que defender as coisas que o Bolsonaro fez. Eu não, sai fora. Tá ligado? Aí não, Eu falei, não, eu não sou ator, não, Se fosse assim, eu tava indo lá pra Globo. Não, eu não teria problema de ir lá trocar ideia com o Junito. Não tem problema. Mas um bagulho, tipo assim, eu não quero debate com tempo, não, agora réplica, 30 segundos pra responder. Não. Aí eu prefiro ficar em casa. Eu quero trocar ideia. Vai na mesa ali, troca ideia e fala. Eu escuto bastante, né? Vocês já me viram assim, eu fico interrompendo, não deixando. Não, eu escuto. Deixo o cara falar tudo que ele quiser, depois eu falo também. E é isso, tá ligado? Um negócio. E também não quero. Eu não tenho rabo preso. Eu não tenho rabo preso com o Bolsonaro, por que eu vou ter lá? Tá ligado? Eu não. Mas eu nem falei nada, não. Ele falou isso comigo, né? Eu nem respondi, não. Aí eu falei assim, com quem mais você debateria? Cara, eu vou falar com você. É que o meu negócio é que eu queria ir contra o engenheiro Léo, entendeu? Porque é ele que tá falando as bostas de mim lá, entendeu? Só que ele fala as merda e... Porque eu quero virar na cara dele e falar assim, mano, você fica até hoje falando que eu cometi crime, que eu sou racista, nazista e não sei o que. O Monark foi a mesma situação com ele e você passa pano não, né? E você defende ele. Ou você tem que ter princípios e defender os dois casos, né? Inclusive você, porque ele mesmo falou a mesma coisa que o Monark falou. Tá ligado? E eu quero jogar isso na cara dele, só que ele não quer, né? Ele sabe que vai tomar uma troletada gigantesca, né? Mas enfim, vamos continuar vendo aqui. Oportunistas da internet. Não por acaso se encontrou tão bem no MBL. Acusado de plagiar trabalhos acadêmicos alheios, defendeu abertamente a legalização do aborto para crianças com deficiência, jogou amigos de anos na fogueira apenas para sinalizar virtude, faz questão de mentir sobre diversas pessoas em podcasts. Cara, o último parágrafo disso aqui é muito real, se liga. Apenas para ser aceito pelo MBL, inventa que o MBL me expulsou, quando na verdade eu que dei um pé na bunda desse antro de adolescentes tardios. Imagina você ser tão podre apenas para ser aceito por um grupo que, pelas suas costas, te trata como o tio insuportável do churrasco e que ninguém quer por perto. Cara, eu tenho certeza que é assim, velho, lá no MBL. Imagina ser tão podre apenas para ser aceito por um grupo que, pelas suas costas, te trata como um tio insuportável do churrasco e que ninguém quer por perto. Alguém duvida que
MBL pensa isso do engenheiro Léo? Tá ligado? As costas que Ah, ele não vai fazer isso não, Marcos. Combina com o Júnior de você chegar lá do nada e confrontar o engenheiro Léo? Não, ele não vai. O engenheiro Léo é funcionário do MBL, do MBL ele é cadela, né? Ele é funcionário do Redcast. Cadê o Mentecacto? O Mentecacto tá aí? Ele tinha me perguntado isso. Puta merda. Espero que ele tenha escutado o que eu falei agora. Então ele é funcionário lá. Você acha que vai sacanear o próprio funcionário? Não vai. trata como o tio insuportável do churrasco e que ninguém quer por perto. Um dos exercícios mentais que costumam ser o pontapé inicial para um militante do MBL acordar. Será mesmo que ninguém fora do MBL presta e que todo mundo que saiu é mau caráter? Qual a chance disso ser real? Ninguém com valores e o mínimo de vergonha na cara fica no MBL. Eles estão cada vez mais afunilados em alpinistas, sociopatas, dinheiristas e jovens com problemas de socialização. Continue replicando mentiras que a seita te contou sobre pessoas que saíram, engenheiro Léo. Está sendo lindo ver você jogar anos de carreira na internet no lixo apenas para ser aceito pela turma que tem nojo de você. Nossa. Aos pau-mandados do MBL, como o engenheiro Léo, só restam mentir ou replicar mentiras que os donos contaram. Não deixei o MBL por cargos, pois já tinha um dos maiores cargos em salário do movimento. Não deixei o MBL por seguidores, pois já era o quarto maior nome do MBL com redes sociais que ultrapassam os 1 milhão de seguidores. Não fui expulso do MBL, pois eu saí. Não deixei o MBL para ser candidato, pois sequer queria ser candidato agora. Inclusive, tem um áudio do Renan Santos dizendo que ele queria que eu fosse candidato este ano. Confia em mim, nem todo mundo é vagabundo e interesseiro como vocês. Sobre o MBL, bem, continuou. Ser do MBL realmente se baseia numa humilhação e dor de corno constante. É impressionante como essa turma não consegue tirar o meu nome e de outros da boca deles. Um bando de marmanjo, muitos com o dobro da minha idade. Chorar me engano e mentindo em podcast que nem ex-stalker porque levaram um pé na bunda. Movimento de gente mesquinha, frágil e pequena. O William tá... Mano. Velho, o cara acabou com ele. Acabou, velho. Tavares, Puta que há pariu. pouco tempo atrás estava nas redes sociais criticando o MBL obliterados pelo fato deles terem mantido a presença de Ben Pontes dentro do movimento. Ben Pontes este que havia curtido posts supremacistas brancos dentro lá, enquanto ele estava ali no movimento. Os Vix Vanilas. Comentou na postagem, vejam só, de Ben Pontes, é isso mesmo. E pra quem não tá reconhecendo, o William Tavares foi esse que há pouco tempo atrás entrou no gabinete do Guto Zacarias e fez uma espécie de mamãe falei. Ele respondeu o Ben Pontes. O cara foi lá na segunda... Oh, mano, ele foi esperto, né? Pô, o cara foi lá no gabinete do Guto Zacarias segunda-feira, não tinha ninguém lá, tinha 3 pessoas. O cara tem mais de 20 assessores. Tinha 3. Ele não tava lá e só tinha 3 de 22, velho. Puta, é muita mamatinha esses caras, né? Aí a desculpa é agenda externa. Não, agenda externa. Saber Dizendo muito o seguinte, bem. é bizarro ver a devoção dessa seita. É uma legião de pessoas sem propósito na própria vida, agindo como escudeiros virtuais para marmanjos de 40 anos com implante capilar que baseiam sua personalidade em... Então, ó, eu vi um link, tem que entrar no site e ver lá. Que eu sei que tava com 22 e teve um link lá que os caras mostraram que tinha 30 e tantos. Mas enfim, foda-se também. 10 a mais, 10 a menos. Nosso dinheiro tá indo pro lixo mesmo. inteira em ressentimento e fofoca de podcast. É o movimento mais frágil da internet. E ainda censuram quem fala com. Eu quero saber o que vocês pensam a respeito de tudo isso. E foi muito bom esse vídeo, pois eu fiz uma análise completa sobre o que o Ben pensa a respeito do MBL, sobre o que o Ben pensa a respeito da política atual em relação a Lula versus Bolsonaro. E vai ser muito bom pra gente deixar registrado tudo isso em vídeo, fechou? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E eu vou deixar esse vídeo aqui. Acabou.